Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos, a graça e a paz bendita do Senhor Jesus. Esse cântico que o coro acabou de entoar é baseado no capítulo 3 de João, quando Jesus se encontra com Nicodemos e diz a ele: é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Você precisa, todos nós precisamos crer em Jesus e nascer de novo. Esta é uma grande mensagem que Deus coloca nos nossos corações. Antes de ler o texto de reflexão desta noite, nós recebemos hoje a notícia do falecimento do pai do nosso irmão Jorge Romão, e ele estava de viagem, quase não chegou a tempo do sepultamento, então chegaram a transferir para amanhã, 10h30 da manhã, mas ele acabou chegando antes do período, então ele foi realmente sepultado hoje por volta das 17h30. Então orem a Deus para que Deus traga consolo a toda a família, que a graça do Senhor possa sustentá-los. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no profeta Jeremias. Vamos abrir no capítulo 29, falando sobre as perspectivas de Deus para o futuro. Jeremias, no capítulo 29. Eu vou ler apenas, inicialmente, um verso, e gostaria de pedir que todos estivessem, portanto, com o texto aberto nesta palavra de Deus, porque vamos acompanhá-lo, pelo menos nos 14 primeiros versos deste texto. Muito bem, os irmãos encontraram? Amém? Ok. Qual a perspectiva de Deus para o nosso futuro? O que exatamente vai acontecer conosco amanhã? Quando nós pensamos acerca do futuro, a predição mais concreta, mais absoluta e certa das Escrituras Sagradas tem a ver com a salvação. Eu posso afirmar com toda tranquilidade que a dádiva de Deus, a maior dádiva de Deus para o nosso futuro é a salvação, acerca da qual pregamos na semana passada. Acende essa luz aqui para a gente, por favor, queridos. Acerca da qual nós pregamos a semana passada. Falamos aqui sobre as características de um salvo. Um salvo, aquele que se arrependeu de seus pecados e creu em Cristo Jesus e lhe entregou o coração. A Bíblia diz que ele tem paz com Deus. Um salvo tem paz com Deus. Um salvo também inicia uma trajetória na direção da nova vida. Não é possível ser um salvo e continuar sendo a mesma pessoa, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passam e eis que tudo se fez novo. Um salvo ama a palavra de Deus. Se uma pessoa diz ter tido uma experiência com Deus, mas não sente apego à palavra de Deus, amor pela palavra de Deus, provavelmente não tem uma experiência real com Deus. O salvo ama a palavra de Deus. O salvo também deseja o retorno de Cristo Jesus e crê na vida eterna, portanto tem certeza da sua salvação. Dissemos aqui na semana passada que nem todas as pessoas que estão dentro do templo estão salvas. Fizemos aqui uma ressalva aos filhos de crentes que estivessem atentos, porquanto a salvação é uma experiência pessoal, individual, é entre você e Deus. Não tem a ver com os seus pais, não tem a ver com os seus avós, tem a ver com sua própria experiência de vida, vivida na presença de Deus. Então, cada um de nós precisa crer em Jesus e ter a sua própria experiência de salvação. A razão pela qual, por vezes, você vê pessoas dentro das igrejas que não dão testemunho, que não vivem uma vida vitoriosa, que estão envolvidos com pecados escravizadores e secretos, que não mudam de vida, não mudam aspectos até da sua personalidade. Essas questões atestam para o fato de que muitas pessoas não tiveram de verdade uma experiência real e concreta de salvação. E todos nós precisamos de salvação
E o texto que lemos a semana passada de Hebreus, capítulo 2, verso 2 e 3, diz: como poderemos nós negligenciar tão grande salvação? Essa foi a pergunta que fizemos na semana passada. E a mensagem que eu trago hoje à igreja, eu compartilhei essa mensagem brevemente na primeira quinta-feira deste ano, logo que eu retornei das férias, primeira quinta-feira deste mês, aliás. Eu preguei aqui, e depois no domingo de carnaval, logo no domingo seguinte, no dia 6, estávamos aqui pela manhã, mas dia 6 à noite, eu preguei essa mensagem lá na nossa congregação, na Torrinhas, congregação bem pequenininha, haviam lá cerca de 10 ou 12 pessoas. E eu preguei a mesma mensagem lá. E passei 4 dias naquele lugar, trabalhando, no trabalho missionário. E ali, Deus mexeu a minha cabeça e mexeu o meu coração com essa mensagem, ampliou os meus horizontes e me ajudou a ver quão séria é a palavra que nós vamos ler aqui nesta noite, quão importante é para nós e como ela precisa ser partilhada, dividida com o povo de Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, minha esposa chegou para mim e disse: Abraão, seria muito bom se você pregasse novamente essa mensagem, só que não na quinta, mas no domingo, dividindo com toda a igreja. E claro, quem manda na minha casa sou eu, por isso eu disse sim, senhora. E aí logo na semana seguinte, eu comecei a ler um livro do Dr. Augustus Nicodemos. O que estão fazendo com a igreja? Ele que é chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um homem muito capaz, muito inteligente, para mim um dos melhores teólogos hoje do Brasil, uma pessoa confiável. Tudo que você ouvir do Dr. Augusto Nicodemos, pode ouvir com tranquilidade, pode ler com tranquilidade, porque ele é muito bem fundamentado e respaldado nas Escrituras. E eu comecei a ler este livro, e esse livro me deixou todo encucado. Quando eu cheguei no capítulo 3, eu disse: eu tenho que pregar novamente Jeremias capítulo 29 para toda a igreja. E aí tive certeza de que deveria partilhar esta mensagem com os irmãos. Começo com o verso 11 do capítulo 29. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança, ou o fim que esperais. Este é o propósito de Deus para cada um de nós. Deus diz para o seu povo, e consecutivamente para mim e para você, Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho em relação à sua vida e à sua experiência. E Deus diz: eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal. E eu quero dar a você um futuro e uma esperança. Eu quero dar a você o futuro esperado, desejado, não por você, mas de mim para a sua vida, que é o melhor. Acontece que esse verso não está solto. Ele está no meio de um contexto de todo o capítulo 29. E daqui um pouco eu vou partilhar esse capítulo com você, uma parte dele. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Tenho voltado os meus olhos com certa constância para esse texto, tenho pensado sobre ele, escrevi, parte do que vou dizer hoje está escrito aí na pastoral, um resumo do que vou dizer hoje está escrito na pastoral. E esse texto me encoraja a continuar vivendo aqui no nosso Brasil velho, no meio desta nação tão extraordinária, tão incrível, tão maravilhosa, tão rica, cheia de recursos naturais, de gente extraordinária, mas que infelizmente está sendo devastada por uma onda terrível de indiferença e de imoralidade. É lamentável olhar o que está acontecendo no nosso país, e eu olho para esse texto, e esse texto me encoraja a continuar crendo no Evangelho, pregando a palavra de Deus, vivendo, ainda que no meio das tristes e assustadoras circunstâncias que estão acontecendo em nossa sociedade contemporânea.
Todos nós aqui não somos ingênuos e sabemos que as perspectivas para o futuro da nação brasileira não são as melhores. Antes há uma terrível nuvem de incertezas que nos cercam por todos os lados. Esta semana alguém me enviou uma reflexão escrita pelo pastor Márcio Valadão, que para mim ficou muito claro que era uma profecia, no sentido de um esclarecimento de Deus. Foi muito forte. Eu quero depois reproduzir isso para aqueles que quiserem, ou colocar isso à disposição da igreja. Mas ele escreve com muita propriedade, dizendo que o Brasil está chegando nos tempos áureos a um momento de duro juízo da parte de Deus. Uma nação que tem desprezado o Evangelho, uma nação que tem, por vezes, zombado daqueles que temem o nome de Deus, uma nação que tem atropelado os princípios e valores morais das Escrituras Sagradas, e como consequência começa a sofrer os efeitos do seu grave pecado. Uma nação que se entregou aos seus próprios desejos, não se importando se a forma de saciar esses desejos é devida ou não, e acabou pecando contra Deus, de tal maneira que o cálice de Deus tem se enchido contra a nação. Então, neste artigo, ele traduz este atual momento como uma séria ação de Deus, ação disciplinadora de Deus, sobre a nossa nação, que vai gerar mais angústias financeiras, que tem gerado graves problemas de saúde, que tem detonado a nossa nação. Agora, atentem para isso, irmãos. Eu olho para a Síria hoje, eu olho para aquela região do Oriente Médio, eu penso quantas vezes homens de Deus pregaram por todos aqueles lugares, quantas igrejas já foram grandes na região da Europa, naquelas regiões da Ásia, quantas vezes o Evangelho foi proclamado em períodos da história, e houve um determinado momento em que o coração da nação se fechou inteiramente para Deus, e hoje quando a gente vê países inteiros sendo dizimados, e a gente diz, o que é que está acontecendo? Não é meramente um problema humano, não é uma questão antropológica apenas, tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com a rejeição do sagrado, daquilo que vem da parte de Deus. No nosso Brasil as coisas estão tão graves, esse país está passando por um momento tão caótico, que sequer nós conseguimos dimensionar os desdobramentos. Há uma onda devastadora que varre a nação brasileira, trazendo perspectivas negativas, graves, sérias, ainda não vistas em outra época da história. Isso vai muito além de uma crise financeira. Muitas pessoas estão perdendo seu emprego. Em geral, grandes empresas estão fechando. Lojas de móveis que venderam muito e faturaram muito na última década, agora estão indo à bancarrota. Mineradoras estão falindo. Basta ver que a maior estatal do país teve uma das maiores quedas na Bolsa de Valores de toda a sua existência. A situação realmente está ficando grave. Mas muito mais do que uma crise financeira, há uma crise de proporção, há uma crise política e moral de proporção tão intensa e vergonhosa, que tem tirado de qualquer especialista, qualquer um dos futuristas, daqueles que são capazes de olhar e prever o que vai acontecer, tem tirado deles essa capacidade de tal maneira que a opinião deles está se tornando apenas um palpite leviano. A crise na saúde pública é um caos, está piorando mais ainda, cada vez mais, e paira no ar se essa relação entre o Zika vírus e a microcefalia, se isso tudo é um mero acaso da natureza, ou se isso tem a ver com manipulação de laboratório, manipulação genética, manipulação de inseticidas e de outras substâncias, e que estão aí trazendo as consequências sobre o ser humano. Um amigo meu que é infectologista, que mora hoje no Espírito Santo, me disse, rapaz, você não tem ideia, ele trabalha para o Estado, você não tem ideia do que está acontecendo.
Os dados que são colocados na televisão são minúsculos em relação ao que realmente está acontecendo nesse país. E tudo isso vai custar muito, muito, muito caro. Imagina, irmãos, nos últimos meses, o Brasil herdou milhares de crianças com microcefalia. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo muito sério. Está muito próximo de cada um de nós. Isso vai provocar um desequilíbrio enorme no orçamento para a saúde do governo. E vai forçar o governo a aumentar impostos e a reduzir a previdência social. Quem vai pagar a conta? O medo e o assombro estão rodando as casas. Antigamente você ouvia falar sobre assaltos, sobre homicídio, sobre latrocínio, mas era apenas uma matéria do jornal na televisão de algo que aconteceu lá longe. Hoje não, hoje as pessoas são dizimadas. Nos últimos meses nós perdemos pessoas desta igreja que tiveram suas vidas tiradas cruelmente, injustamente. Membros nossos, parte da nossa família. Tudo está muito perto de nós. Só que quando você olha para a nossa população brasileira continua ingenuamente num clima de festa. Há um clima de festa no ambiente de morte. E parece que ninguém percebe isso. Os ingênuos não percebem isso. Basta dizer que o carnaval foi um dos maiores sucessos. E para quem imagina que depois do carnaval, na quarta, quinta, sexta-feira, sei lá, até terminar esse período, que as pessoas vão estar deprimidas e vão gastar todo o dinheiro que têm e vão estar tristes. Não vão, não. Logo que acaba, elas já estão planejando a próxima festa, o próximo São João, o carnaval do ano que vem. E elas estão felizes, prontas para se divertir. Há um clima de festa no ambiente de morte. Não deveria ser essa hora da sociedade festejar na ilusão do carnaval ou de qualquer outra festa. Deveria este ser um momento de recolhimento, de reflexão. Observe bem. Eu não gosto muito de tecer comparações, mas eu olho para o Japão e vejo as grandes crises do Japão precedidas de um recolhimento, de uma reflexão, de um planejamento e de um trabalho árduo, que faz com que aquele país se restaure, se reerga rapidamente das crises variadas que já enfrentou. O Brasil não enfrentou 5% do que o Japão já enfrentou. E a gente continua se divertindo, dando risada. Está todo mundo achando engraçado. Está todo mundo achando muito bonito. O quadro se agrava ainda mais no escracho da crise moral. O Brasil é um exportador de indecência, de vergonha. E é conhecido lá fora como o país que há muito tempo perdeu seus valores, perdeu suas referências morais. Então, no dia 6, eu estava aqui de manhã no culto, e quando acabou o culto, eu viajei para Torrinhas. Daqui lá em Torrinhas, dá mais ou menos umas 5 horas de carro. Eu fui por fora, porque eu ia pregar na nossa congregação dia 6 à noite. Cheguei na Torrinha às 5h30 da tarde, mais ou menos, quase 6 horas, o culto começava às 7. E quando eu cheguei, descobri que dentro da Torrinha, a Torrinha é uma comunidade que tem em torno de 200 famílias, acho que não chega a isso. Mais ou menos 200 famílias ali na região de Cairu. Geralmente quem vai para as ilhas ali, naquela região, nós que temos o trabalho, as creches, as congregações, deixamos geralmente o carro dentro da Torrinhas e fazemos o restante do percurso de barco. E nós temos uma congregação nossa plantada ali neste lugar. E como agora tem um obreiro só dividindo 2 campos, então ele ia pregar lá na Cova da Onça e eu fui escalado para pregar na Torrinhas no domingo à noite.
Tínhamos um serviço para fazer no barco Clínica, que é o nosso barco hospital, que trabalha naquela região, atendendo as famílias carentes. E eu pedi para fazer um orçamento de uma cobertura da parte traseira desse barco, e aí me pediram R$ 8.000, eu disse, tá bom, quanto custa o material? Custa 1.000, compra o material que eu vou lá e vou fazer esse serviço. E fui para lá para fazer esse serviço, para pregar na congregação, ter contato com os irmãos, ajudá-los nesse período de carnaval e trabalhar no barco. Esse foi o período de carnaval meu e de Cléo. Fomos para lá. Quando eu cheguei lá, ao lado da congregação, estava montado um palco, porque tem a congregação quase em frente à casa pastoral, e ao lado da casa pastoral, aqui bem na frente da congregação, um palco com aquelas caixas acústicas gigantes. De longe, quando você ia chegando na vila, você já escutava o pum, 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 pum. Aí eu entrei na vila, e era um caos. Pense numa Sodoma e Gomorra. Eram 4 festas diferentes. Era a festa do palco, que era ao lado da casa pastoral, e depois subindo a via, de cada 100 metros, tinha uma festa particular, com aqueles carros que o povo vai daqui para lá, o povo que é parente de quem mora lá, vai daqui de Salvador para lá, e o camarada leva aquele carro que ele abre a tampa atrás, sabe qual que é? E coloca umas caixas desse tamanho, e aquilo numa altura ensurdecedora. Eu entrei na vila e respirei fundo e disse, meu Deus do céu, e agora? E agora? Mas fomos. Descarregamos tudo, ajeitamos, o culto não pôde ser feito lá na congregação, fomos fazer o culto lá na escola, eu fui para a escola, preguei na escola, e quando eu voltei para casa, simplesmente não tinha como dormir, era muito alto. A grande questão não era só a quantidade de decibéis e a agressão aos ouvidos, mas é a agressão à alma da letra das músicas. Eu acho que os irmãos têm uma ideia, mas eu penso em pegar a qualquer hora na internet a letra das músicas, é vergonhoso, eu não tenho coragem de citar nada aqui, mas é tão vergonhoso, é tão escrachado, é tão baixo, que eu não entendo por que o Brasil não tem uma comissão de ética, por que o Brasil não tem um controle com aquilo que se grava e se joga no ar? Porque veja, se uma pessoa quer poluir a sua própria mente e jogar todos esses conceitos das músicas para dentro da sua história, como se fosse um esgoto dentro do seu cérebro, é um direito de qualquer pessoa, você pode ir e você pode absorver aquele lixo todo, mas faça isso no ambiente privado, não no ambiente público, onde as crianças pequenas estão fazendo parte. Então eu vi aquelas músicas e elas vêm em formato de repetição, e são frases agressivas, denigrem a mulher, é uma baixaria sexual, o tempo todo, e as crianças pequenas de 4, 5, 6 anos, lá no meio daquilo tudo, dançando e fazendo os gestos das músicas. Eu fiquei naquela vila pensando, meu Deus do céu, não existe um juiz, não existe uma comissão de ética, não existe alguém que chegue aqui e diga, gente, e esse tipo de música não pode ser jogada para cima dessas crianças, essas crianças não têm maturidade para entender isso. Um homem casado não pode ouvir aquelas músicas, ouvir uma mulher cantando que ela quer que ele, enfim, vá por cima dela, o tempo todo, e esse homem achar que isso é normal, e nada acontecer dentro dele, palavrão em cima de palavrão, palavrão em cima de palavrão, palavrão em cima de palavrão, e a gente ouvindo aquilo, uma perturbação. Eu pensei, meu Deus, a presidente Dilma Rousseff tem uma neta, que nasceu aí, acho que 2 anos atrás, 3 anos, eu não me lembro. Ela teria coragem de colocar sua neta para ouvir aquelas músicas? Ah não, mas os pais têm que tirar os filhos disso. Mas se essa música é tocada na rua, e os pais são pobres e moram ali, e não tem para onde levar as crianças, o que é que vai acontecer com essas crianças? O que é que vai acontecer com o futuro delas? Será que elas vão ter uma mínima noção do que é uma família, do que é fidelidade, do que é sexualidade? Elas vão ser saudáveis a partir desse tipo de investimento que é feito em cima delas?
Que tristeza de país, que vergonha. Eu lamento profundamente que não haja uma comissão de ética nesse país, que não haja ninguém que dê atenção a essas crianças, e que o governo não tenha a inteligência de perceber que quando não se investe em princípios morais, cria-se cidadãos completamente fora do propósito da vida, e que isso vai custar caro aos cofres do governo, e a cada um de nós. Então não conseguimos dormir, e nós pegamos o colchão, e o lençol, e um ventilador, e fomos lá para a escola de novo, para dormir na escola, no chão. Colocamos o colchão no chão para dormir, porque não tinha condições de ficar ali na casa. Dia seguinte, logo de manhã, levantei e fomos para o barco. Eu fui para o barco para trabalhar, e comecei a trabalhar no barco, o barco parado na água, em frente à vila, as caixas de som viradas para a água. Você sabe que o som se propaga por cima da água. Então eu praticamente decorei todas as músicas. E voltei com aquilo na cabeça. Sabe o que é? Uma metralhadora. Na cabeça, direto. Falei, meu Deus do céu. O dia inteiro, foi a segunda-feira, dia 7, o dia inteiro, manhã, tarde, noite, um sol terrível, e a gente trabalhando, e orando a Deus, e fazendo serviço no barco, e aquele som, aquelas, uma atrás da outra. Quando terminava o ciclo, são mais ou menos 6, 7 músicas, aí eles, quando acabavam as 6, 7, eles botavam de novo, e depois de novo, e é inevitável que você não decore as letras. Ouvi aquilo tudo na segunda, pensei naquilo tudo, olhei para aquilo tudo e disse, meu Deus, que tristeza, que vergonha esse país, que vergonha. Eu achava que o Big Brother era uma vitrine descabida da imoralidade, e é, mas é só uma vitrinazinha pequenininha assim, ó, comparado com o resto. Na minha casa não entra. Não entra. É lamentável o senhor Pedro Bial chegar na Câmara e dizer, vamos ver como estão nossos heróis. Heróis são os professores que trabalham nessas comunidades aí. Heróis são os agentes de saúde. Mas aquilo ali não tem nada de heroísmo. É muito triste ver isso tudo acontecendo, e se eu puder definir o que é que está acontecendo com o Brasil, eu vou dizer com toda a minha convicção, nós estamos no meio de um cativeiro moral, um cativeiro ético, um cativeiro financeiro, de proporções gigantescas, e que vai trazer muita dor ainda para a nação brasileira. Eu sou cristão há mais de 40 anos, e já vivi o suficiente para saber que quando esses cativeiros cercam a sociedade, e isso já aconteceu de tempos em tempos na cultura dos povos, quando esses cativeiros cercam a sociedade, todos sofrem, inclusive os cristãos, até porque muitos cristãos também provocam esses cativeiros, acabam sendo elementos chaves para que o cativeiro crie força sobre uma nação, mas todos sofrem. Quando o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, o povo estava vivendo um período de grande prosperidade, foi a melhor época da nação de Israel. Foi uma época de progresso, foi uma época de estabilidade, foi uma época em que não havia perseguições, foi uma época de predominância política. Israel estava acima de tudo e de todos. Então o povo olhou para a nação fortalecida, que venceu na graça de Deus, depois de Davi, que cresceu, que enriqueceu no período de Salomão, e o povo se tornou indiferente com Deus, distante de Deus, cuidando do seu próprio nariz, achando que eles eram únicos sobre a face da terra, desprezando orientações de Deus, profecias de Deus, palavra de Deus.
não buscavam mais a face de Deus, desobedeciam abertamente os princípios e valores de Deus. Obviamente, nem todos os israelitas foram culpados por esse cativeiro. O cativeiro era o cumprimento dessa predição longa de Deus, dessa profecia de Deus e do esgotamento da paciência de Deus diante da rebeldia do povo, e todos foram vitimados por essa punição. Todos sofreram. Jesus diz em Mateus 5,45 que Deus faz chover sobre justos e injustos. Salomão diz em Provérbios, capítulo 29, verso 2, que quando o ímpio governa, o povo sofre, geme. É o que está acontecendo no Brasil. Era o que acontecia lá, na época em que esse povo foi levado cativo para a Babilônia. Todo mundo sofreu, porque todo mundo estava no mesmo barco, era a ordem natural da existência. Mas esse cativeiro babilônico, narrado no Antigo Testamento, período que durou 70 anos, é um exemplo de vida para nós hoje. O cativeiro era uma ação punitiva de Deus. Quando a sua mão se move na direção do povo cujo coração estava já endurecido, aí Deus se move com duro juízo, para que eles enxergassem que eles estavam sendo indiferentes, que eles estavam sendo distantes, que eles estavam se afastando completamente do Senhor. Por isso Deus envia pela boca de Jeremias uma mensagem. Na verdade, Deus dita para Jeremias, Deus diz para Jeremias o que ele tem que dizer para o povo. Isso está narrado em todo o capítulo 29. E neste capítulo, do verso 1 ao verso 14, Deus vai dar 6 claras ordens para o seu povo, enquanto o seu povo está no cativeiro da Babilônia. Agora, antes de ler, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A gente valoriza aquilo que a gente perde, não é verdade? É verdade ou não é? Parece que quando a gente não dá valor. Você tem pai e mãe, você não dá valor para pai e mãe. Você tem um emprego, você não dá valor para o seu emprego. Você tem oportunidades, você não valoriza as oportunidades. Mas no instante em que Deus começa a tirar essas coisas de nós, aí nós gritamos, e reclamamos, e choramos. E a Bíblia diz que o povo de Israel ia para os rios da Babilônia, sentava na beira dos rios e ficavam cantando canções e tocando as canções que eles cantavam lá no templo em Jerusalém, agora destruído. E eles cantavam e gemiam, dizendo: ah, Jerusalém, que saudades nós temos de você. Que saudade nós temos do tempo em que vivíamos, em que congregávamos, em que íamos ao templo para adorar a Deus. Que saudade nós temos dessas coisas. Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, escreva para esse povo, para os cativos. Ordena a minha palavra para eles. Eu vou dizer exatamente o que você vai dizer para eles. Então acompanhe comigo, o capítulo 29, a partir do verso 1 até o verso 14. Estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia deportado, levado cativo, de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha, os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os ferreiros, a carta foi pela mão de Elasa, filho de Safã, Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta dizia o seguinte, presta atenção nessa carta: assim diz quem? O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas,
habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai as vossas filhas para os seus maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, leia comigo, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, não deis ouvidos aos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, em meu nome, falsamente, em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados quanto? 70 anos em Babilônia, vos visitarei, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Do verso 15 até o final, verso 22, há uma palavra dura de Deus, um juízo duro de Deus, que eu já vou me referir a ele. Mas eu vejo aqui, desde o verso 1 até o verso 14, 6 claras ordens diretas de Deus para um povo que está no meio do cativeiro. Presta atenção, olha aqui para mim. Nós estamos no meio de um cativeiro. Eu não gosto muito de pegar textos do Antigo Testamento e aplicá-los assim aleatoriamente à nossa realidade. Mas esse aqui, eu creio que ele tem uma aplicação, uma aplicabilidade muito clara para nós, na circunstância em que nós estamos vivendo. Veja o que o Senhor diz. Primeiro, verso 4, primeira coisa que Deus diz, é para que o seu povo se lembre que Ele é alguém. Quem Ele é? Ele é o Senhor dos exércitos e o Deus de Israel. Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Senhor dos exércitos e Ele é o Deus de Israel. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, para mim, para você e para aquele povo todo, Ele está dizendo assim, não importam quais sejam as consequências desse cativeiro, quais sejam as lutas, quais sejam os desafios contemporâneos, eu continuo sendo Deus de vocês. Agora presta atenção, o povo acha que foi o exército babilônico que levou Israel cativo para a Babilônia, debaixo da ordem de Nabucodonosor, mas olha o que Deus diz: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais o quê? Fiz transportar. Quem foi que mandou esse povo cativo para a Babilônia? Foi Deus. Foi o diabo? Diabo safado. Levou o povo de Deus para o cativo. Foi o diabo? Não. Quem foi que levou? Foi Deus. Foi Deus. Foi o Senhor. Eu vos levei para que vocês fossem transportados de Jerusalém até Babilônia. E Deus está dizendo: o que aconteceu com vocês não é um mero acaso, eu estou no controle da vida de vocês. A situação que vocês estão enfrentando não é uma situação aleatória, ela faz parte do meu propósito, do meu plano para a vida e para o futuro de vocês. Essa situação que você está vivendo hoje é parte da perspectiva de Deus para a sua vida e para a sua história. Por quê? Porque eu sou o Deus de vocês, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sempre vou lutar pelo meu povo, até que meu povo seja plenamente redimido e esteja em segurança. É Deus, e Ele é o mesmo Deus hoje. Irmãos, eu olho para o que está acontecendo na nação brasileira, e por mais que eu me sinta enojado, e por mais que eu imagine que é uma situação complicada, complexa de ser resolvida, eu tenho que lembrar todos os dias, esta nação continua nas mãos de Deus, e eu tenho que continuar orando por ela. Se Deus exercer juízo sobre o Brasil,
e todos nós sofrermos, acredite, eu vou estar do lado do Senhor, mesmo que eu sofra junto. Mas Deus tem razão no que Ele fizer. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Como é que a gente pode esperar? Deus faz progredir a nação, Deus abençoa, Deus dá dinheiro, Deus... E Deus olha lá do céu e vê um povo obstinado, rebelde, um povo que não quer obedecer, um povo que não quer ouvir instrução, um povo que não quer ouvir conselho, um povo que relativiza a palavra, um povo que duvida da palavra de Deus, um povo que não respeita as autoridades colocadas por Deus. Enfim, como é que Deus pode olhar de lá e dizer assim, vou abençoar esse povo? Só não esquece de uma coisa, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele continua sendo Deus sobre a nossa história. Segunda coisa que Deus diz, Ele diz assim, está aí no verso 4 a 6, olha, continuem vivendo a vida de vocês, mesmo no meio do cativeiro, não pare a vida de vocês, não parem de fazer o que vocês têm que fazer, não parem de caminhar, não deixe de organizar a sua própria vida, a sua casa, a sua família, continue caminhando e viva. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando caíram no cativeiro, começaram a se desanimar e dizer, não vale mais a pena viver. Eu conheço pessoas assim, tem gente dizendo assim, eu vou embora do Brasil. Quem já ouviu alguém dizer que vai embora do Brasil? Eu vou embora do Brasil. Primeiro, vai chegar lá fora e vai encontrar um casco mais duro. Segundo, vai deixar de abençoar a nação. Inevitável. A crise moral não é só do Brasil não, irmãos. É geral. Aí quando a pessoa percebe que vai ser duro lá, e ela não consegue sair daqui, então vai desanimando, vai entrando num estado de depressão, de desânimo, até se tornar uma pessoa vegetativa. Não vai para lugar nenhum. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que quando defrontam com lutas e dificuldades, a primeira coisa que fazem é entregar os pontos. Dizerem, essa área aqui não deu certo, não me importa mais o resto, não quero saber de mais nada. Aí não cuida mais dos filhos, não cuida mais da família, não cuida mais do casamento, não prioriza o que tem que ser priorizado, não se levanta cedo para trabalhar, não faz o que tem que ser feito, e Deus olha lá e diz assim, gente, presta atenção, ainda que vocês estejam no meio do cativeiro, não parem a vida de vocês. Continue caminhando, continue andando. Paulo dá o mesmo conselho, lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo diz assim, olhando para o alvo, prosseguindo pelas coisas que estão diante de mim, esquecendo-me do que fica para trás, prosseguindo para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, o presente não é fácil, mas você precisa continuar caminhando em nome do Senhor dos Exércitos. Tem que continuar, não pode parar. Quando eu estava lá na Torrinhas, trabalhando, no primeiro dia, e aquela música bombardeando os meus miolos, eu estava ali embaixo de um sol escaldante, em cima do barco, trabalhando no topo do barco, sol forte batendo, e a gente coberto de chapéu, eu e meu ajudante lá, e nós dois trabalhando ali, aquelas músicas bombardeando minha cabeça. Eu parei uma hora e pensei assim, quer saber? Eu vou abandonar esse serviço aqui no barco, e eu vou embora. Eu vou voltar para minha casa, não estou aguentando mais tanta pornografia no meu ouvido, tanta pressão, tanta besteira, tanta ignorância, idiotice, eu não estou aguentando mais. E eu cogitei por 2 ou 3 vezes a possibilidade de pegar meu carro e vir embora. Aí Deus falou assim, você não pregou lá na IBAN, e ontem lá na Turrinha, que tem que continuar vivendo a vida? Então faça o seu trabalho, termine o que você começou, e faça bem feito. E aí eu queria dizer para você hoje, termine o seu trabalho, comece o que você começou, termine o que você começou, e faça bem feito para a glória de Deus. Terceiro conselho, terceira orientação, ordem de Deus, que é extraordinária, está no verso 7. O Senhor diz assim, procurai o quê? A paz da cidade, a paz do povo onde você está. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, para que na paz da cidade, quem vai ter paz? Você, nós, na paz deles,
você consiga ter paz também. Jesus repete isso. Em Mateus 5,44, Jesus diz assim: orai pelos que vos perseguem, não amaldiçoeis os que vos perseguem. No começo do capítulo, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz assim: orem, capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: orem pelos reis, pelos governadores, pelos que estão em eminência, ore a Deus, rogue a Deus por eles, para que nós tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Então eu olho assim para o estado político do Brasil e penso assim: será que essa turbulência política no Brasil não é falta de oração dos cristãos? Será que não é? E lá na Torrinha, de novo, por isso Deus falou muito ao meu coração com esse texto lá. Eu estava um dia, tinha acabado de almoçar, Cléo chamou a gente para almoçar, a gente veio, almoçou, e aí eu estava esperando o rapaz, e eu vim até a varandinha da casa pastoral, e olhei para a rua assim, e todo mundo bêbado, e uma confusão, meio-dia e meia mais ou menos, e aquela confusão toda ali, as pessoas bêbadas desde as 7 horas da manhã, e eu olhei, no momento que eu olhei, meu senso de justiça aguçado, fez com que eu sentisse uma certa bronca das pessoas. Mas aí esse texto me veio à mente, e Deus disse: você está no meio do cativeiro, ore por esse povo. Eu comecei a orar pelo povo, eu e Cléo, a gente começou a orar por eles, orar, e durante esses dias, passando entre eles, de um lado para o outro, ia buscar uma ferramenta no carro, ia até o barco, ia até a escolinha para fazer um culto e voltava, nesse tempo todo, conversando com eles, e são pessoas que nós conhecemos há muitos anos. Toda vez que eu chego lá, eles estão lá, eles dirigem os barcos, eles carregam as coisas, eles estão ali: ô seu Abraão, como é que vai? Eles me cumprimentam. E Deus fez com que eu sentisse compaixão daquele povo, não raiva, mas compaixão. E nós passamos ali 4 dias, orando a Deus por aquele povo. E era interessante porque quando eles cruzavam com a gente na rua, eles ficavam constrangidos, porque eles sabiam que a gente não estava conseguindo dormir. Na segunda noite que a gente estava lá, eu disse assim: que horas vai acabar? E será que vai acabar cedo? Aí o rapaz lá disse assim: hoje o som não vai ficar aqui não, porque vai ter arrastão. Eu disse: o que é arrastão? Vão roubar tudo aqui, o que vai acontecer? Não, arrastão é o seguinte: o camarada que tem um carro grandão de som, o principal lá, ele começa aqui, tocar aqui, estava o dia inteiro tocando, mas quando era umas 5, 6 horas da tarde, ele sobe 100 metros, continua, depois fica ali 1 hora, depois ele sobe mais 100 metros, e ele vai subindo, ele vai subindo, e eu pensei: se Deus quiser, quando chegar do outro lado da vila, ele vai embora. E quando foi umas 9 horas da noite, ele estava lá em cima, e o som estava baixinho aqui, tinha algumas músicas ali, mas estava baixo. Falei: Cléo, glória a Deus, vamos dormir. Eu estava muito cansado. E aí eu deitei na cama, botei um tampão de ouvido, e deitei na cama, e apaguei, de tão cansado que eu estava. Quando foi 11h20 da noite, pau, voltou tudo. Ele voltou com aquele carro, e começou, e aquilo batia no peito da gente assim, eu escutava a cama, tremia assim, eu falava: Jesus. Foi até 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, o Senhor Deus do céu mandou uma chuva, e todo mundo correu para suas casas, e a gente dormiu das 4 às 6. Mas foi interessante levantar e descer as escadas, e olhar de novo para aquele povo, e vê-los com os olhos vermelhos, e vê-los se recuperando de uma ressaca terrível, e ter compaixão deles, e eles cumprimentavam a gente com muito carinho, com muito amor. Às vezes comentavam. Dono de uma venda lá, chegou para a Cléo e falou: Dona Cléo, ele não é um cristão, mas ele chegou assim e falou assim: Dona Cléo, como é, Dona Cléo, que o povo desse lugar vai fazer com que os casamentos dê certo, ouvindo esse tipo de música? Como, Dona Cléo? Uma mulherada de fora que invadiu o lugar, parecia uma zona de prostituição. Como, Dona Cléo? Como os casamentos vão sobreviver com isso aí? E ele não é um cristão. E a gente passou o tempo todo ali orando: Deus, traz paz sobre este lugar,
Deus, traz paz sobre esse lugar, porque onde estiver os filhos de Deus, eles têm que fazer dali um reduto da paz e não um reduto de guerra. Por isso ore, ore, e onde Deus te plantou, seja um agente da paz em nome de Jesus. Não seja um agente de confusão. Tem gente que gosta de confusão, não tem? Tem gente que dá um boi para não entrar na briga e a boiada para não sair dela, né? Gosta de briga, gosta de confusão, gosta de conversa, gosta de fofoca, gosta de estar no meio de intriga. Lembre-se, os filhos de Deus são pacificadores. Vamos repetir isso? Os filhos de Deus são pacificadores, tem que ser. A quarta orientação de Deus clara é: fiquem alertas aos falsos profetas. Está aí no verso 8 e verso 9. Deus viu do céu o prejuízo do ministério de falsos profetas. Agora olhe que Deus chama de vossos profetas, vossos adivinhos. Não era gente de fora, era gente de dentro do povo de Deus, que estava se levantando em nome de Deus, sem nunca ter sido enviado por Deus, e profetizando coisas que Deus não iria fazer. Então eles diziam: olha, Deus vai libertar vocês a semana que vem, o cativeiro vai acabar, Deus vai destruir os babilônicos, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E o povo indo atrás desses profetas, e Deus disse: ei, eu estou falando o meu nome, mas eu não enviei eles. O prejuízo de um falso profeta é muito grande no povo de Deus. Eu olho para a televisão hoje, vejo as pessoas prometendo que Deus vai fazer coisas que Deus não prometeu na sua palavra, prometendo prosperidade, confundindo o reino de Deus com um carro, com um apartamento, com bens neste mundo, escrachadamente, colocando o número das suas contas pessoais na tela de televisão. Isso é vergonhoso. O tempo todo falando em dinheiro, em carnê, em dinheiro, em contribuição. É lamentável isso, mas pregando coisas que as pessoas gostam de ouvir. E o povo vai ao delírio, e vai atrás dos falsos profetas enfileirados, na direção do matadouro. Na direção de um matadouro. Deus não ordenou. Eles trazem uma palavra positiva, mas a profecia é falsa e destoa do propósito divino. Mas existem também outros tipos de falsos profetas dentro da igreja. São os que semeiam dúvida, são os que absorvem a fé, são os que relativizam a palavra, são os que torcem a teologia e a inclinam para a libertinagem, transformam a graça de Deus em conivência com o pecado. Esses também são falsos profetas, e tem um monte deles por aí, pode ter certeza, são muito inteligentes. São muito inteligentes. Estão causando um terror. Eu queria que você lesse esse livro, O que estão fazendo com a igreja. Nele, Dr. Augusto Nicodemos explora um pouco a ação dos liberais, dos neo-ortodoxos, dos libertinos e dos neopentecostais que estão provocando aí no meio da igreja brasileira. Ele fala aqui sobre a ascensão e queda do movimento evangélico no Brasil. Vale a pena ler. Vale a pena, é assustador, mas vale a pena ler. Você sabe lidar com um falso profeta? Porque se você ler, quando você chegar em casa, você lê aí do verso 15 até o verso 22, você vai ver o castigo de Deus preparado para quem está no meio do povo de Deus, pregando falsa profecia, pregando falsa prosperidade. O que Deus vai fazer com esse povo? Leia aí depois do verso 15 até o verso 22. Quinta palavra de Deus, está aí no verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados quanto? 70 anos. Ouça isso. A ordem de Deus é: aprendam a viver dentro do meu tempo e não do tempo de vocês. Porque veja, não são 70 minutos. Não são 70 dias. São 70 anos. Imagina você ora e fala: Senhor, eu estou com um problema, eu quero que o Senhor resolva o meu problema. O Senhor fala: vou resolver sim, meu filho, daqui a 70 anos.
Eu gosto desse texto porque ele mostra a integridade, a honestidade de Deus. Deus é claro. Eu não vou tirar o juízo agora. Não é hora de tirar o juízo da nação. A nação ainda vai ter que sofrer, vai ser espremida. E eu estou vendo aqui o resultado disso tudo. Eu sou presciente, eu conheço isso. Então o resultado é, eu não posso deixar essa provação durar 69 anos e 11 meses. Ela vai durar quanto? 70 anos. Deus falou, Deus vai cumprir. O que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, aprendam a viver debaixo do meu tempo, da minha dispensação. Nós vemos as coisas aqui muito próximas de nós, mas Deus não. Deus possui uma visão ampla, global, de todas as coisas. Ele vê tudo a longo prazo. E Deus olha para o seu povo e diz, aprendam a confiar no meu tempo. Há um tempo para todo propósito e eu sou gerente do tempo de vocês. No tempo certo, eu vou socorrer. No tempo certo, eu vou transformar. No tempo certo, eu vou converter. No tempo certo, eu vou mudar essa situação. No tempo de Deus, não é o nosso tempo. Só que quando Deus diz assim, olha, a sua aprovação vai ser longa, a maioria das pessoas fala, então eu não quero mais saber do Senhor, não. Eu já conheci gente que pediu para Deus abençoar, e Deus não abençoou, uma semana, 2, 3, às vezes chega um ano. Aí a pessoa sai de pé do Senhor, vai para outras religiões, vai para outros rituais, para tentar uma resposta. Deus é muito honesto. Geralmente Ele não define para a gente quanto tempo Ele vai levar, como Ele definiu aqui em relação ao cativeiro. Mas uma coisa Deus faz, Ele trabalha a partir do tempo dEle e não do nosso. Ele trabalha a partir da agenda dEle e não da nossa agenda. O que Deus quer é que eu e você aprendamos a confiar que o plano dEle é o melhor, mesmo que Ele demore. Ele vai continuar sendo Deus. Sexto e último. Deus diz assim, compreendam, meus filhos, o mais cedo que vocês puderem, que o propósito do Deus Todo-Poderoso, na provação, na luta, na angústia, que um justo enfrenta, é trazer o justo para perto dele. É por isso que o Senhor deixa claro, então vocês vão me invocar, vocês vão orar a mim. Mas Senhor, nós não oramos todos os dias? Não invocamos todos os dias? Não, ainda não. Quando vocês enfrentarem a guerra mesmo, para valer a luta mesmo, aí sim vocês vão orar e vocês vão me invocar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou ouvir vocês. E vocês vão me buscar. E quando vocês me buscarem, vocês vão me achar. Quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, eu vou ser achado por vocês, diz o Senhor, e eu vou fazer voltar os seus cativos, e eu vou congregar vocês de todas as nações, de todos os lugares, de onde eu os lancei, diz o Senhor, e eu tornarei a trazer-vos ao lugar de onde eu vos transportei. É Deus falando, me busquem a minha presença, busquem a minha face, compreendam isso o mais cedo possível, que o propósito do Senhor na aprovação é nos trazer para perto dEle. Então mesmo que o cativeiro seja uma dura experiência, ele será uma oportunidade de andarmos com Deus face a face, perto do Senhor, como Ele quer e como nós precisamos. 6 conselhos de Deus claros para nós. Deus é Deus, diga isso. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus do seu povo. Segundo, não pare de caminhar. Diga comigo. Não pare sua vida. Não pare seus projetos. O Senhor está com você. Terceiro, faça do lugar onde você está um lugar de paz. Vamos dizer isso? Faça do lugar um lugar de paz e não de guerra. Quarto, cuidado com o falso profeta. Vamos falar isso? Principalmente quem está falando, vem bênção por aí. Cuidado com esse povo. Esse povo é perigoso. Povo perigoso. Deus abençoa o seu povo sim. Mas olha, o futuro e esperança de Deus para nós é Jesus Cristo. É a nossa maior bênção. Quando homens e mulheres estiverem prostrados aos pés da cruz de Cristo, eles serão grandemente abençoados pelo Deus Todo-Poderoso. Não tem apartamento, não tem dinheiro, não tem emprego que possa substituir a alegria de um salvo. A alegria daquele que conhece a Deus. Quinto, espere o tempo de Deus. Vamos falar isso?
Espere o tempo de Deus. Sexto e último, compreenda que a provação nos leva à presença de Deus. Tudo que eu falei está aí no seu boletim. Você pode pegar depois em casa, você pode explorar, você pode olhar os textos, você pode ler tudo isso novamente. Depois de ouvir tudo que ouvimos aqui, eu penso que nós temos uma importante decisão a tomar, que é a decisão de continuar avançando diante dos desafios que nós temos, que se apresentam para nós, de continuar vivendo, ainda que cercados pela morte, ter vida no meio da morte, sermos agentes da paz no meio da guerra e da violência, confiar no tempo de Deus, no meio da geração dos urgentes, não permitindo que a angústia e que a ansiedade minem a alegria da salvação. É hora também da gente abrir a nossa boca. É hora de começar a pregar, de declarar que a salvação pertence ao nosso Deus. Nós estamos num país que se declara democrático, mas que sutilmente tem calado os evangélicos. Então nós vamos abrir a nossa boca. Vamos declarar, vamos falar, vamos pregar contra a imoralidade, contra tudo que acontece. Mas vamos orar por essa nação, para que ela tenha paz. Vamos nos levantar contra os falsos profetas que estão na mídia, distorcendo o conteúdo das Escrituras, enganando as pessoas e às vezes usufruindo do sagrado em prol da sua própria ganância. Deus os julgará. Deus os julgará. E vamos aguardar o tempo de Deus. O tempo da redenção de Deus. O tempo da restauração de Deus. O tempo do socorro de Deus. O tempo da vingança de Deus. O tempo da volta do Senhor Jesus e do cumprimento das profecias que ainda restam. Deus é Senhor do tempo e da história. Eu queria que o Caio viesse cantar aqui uma música que é uma oração para nós. E nós vamos encerrar este culto. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e enquanto ele estiver cantando, ore por esse Brasil, ore por esse país, ore pela nossa nação, ore por mim e por você, ore pelo que vem aí pela frente, ore para que Deus nos fortaleça e a gente tenha graça da parte do Senhor para enfrentar o que tiver que enfrentar debaixo da misericórdia do Senhor. Pode ter certeza, no cativeiro sobra para todo mundo. Sobra para todo mundo. E nós temos que estar preparados para isso. Como povo de Deus, nós temos que estar preparados. Quem quer estar preparado aqui? Levante a mão. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E quando ele estiver cantando, faça da canção uma oração, em nome de Jesus. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra. O Senhor ditou esta palavra tantos anos atrás para o Teu profeta, aquela nação.
E nesta noite o Teu Espírito Santo faz uso desta mesma palavra para nos exortar a voltar os nossos olhos para o Senhor. E se nós vivemos num país onde a situação é tão séria ao redor de nós, um país que perdeu os marcos e os referenciais da moral, dos princípios e valores da Tua lei e da Tua palavra, nós nos levantamos agora a favor do Senhor, dizendo ao Senhor que nós somos parte do Teu plano para o resgate dessa nação, dizendo para o Senhor que se permanecemos ainda por anos debaixo deste cativeiro que tem sido imposto sobre a nação brasileira, nós não queremos passar por isso passivamente, mas queremos que o lugar onde o Senhor nos plantou seja transformado num lugar de paz. Queremos ser pacificadores, promotores da Tua verdade, dos Teus valores, dos Teus princípios. Senhor, não permita que ninguém aqui pare de viver, que ninguém se entregue ao desânimo. Ao contrário, Senhor, que confiados no Senhor dos exércitos, nós nos levantemos e avancemos para os desafios que estão à nossa frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dá-nos coragem de abrir a nossa boca contra os falsos profetas, de aprofundar a nossa fé na Tua verdade, para termos base suficiente para contestar as heresias e a teologia liberal que tem causado tanto estrago no meio da igreja do Senhor. Dá-nos coragem para isso, Senhor. Dá-nos coragem para isso, Senhor. Ajuda-nos a esperar o tempo do Senhor se concretizar sobre as nossas vidas, esperando confiantemente no Senhor, porque o Senhor está se inclinando para o Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a depender do Senhor, sabendo que há um tempo do Senhor para todo propósito debaixo do céu, e que o Senhor cumprirá a seu tempo tudo que o Senhor planejou para a vida de cada um de nós. E sobretudo, Senhor, que as lutas e provações que nós enfrentamos nos levem cada dia mais aos pés da cruz de Cristo Jesus. Que busquemos ao Senhor de todo o nosso coração em tempo de Te encontrar. E se é necessário enfrentar lutas para buscar o Senhor, que enfrentemos, mas que jamais deixemos de buscar a Tua face. Abençoa o Teu povo que aqui está, abençoa aqueles que nos ouvem pela internet. Sobre cada um, a bênção e a graça do Senhor. Que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz. Deus nos dê uma semana de vitória em nome de Jesus.